Videoaula sobre ferramentas digitais para a gestão de projetos culturais, com Karina Nadaleto. Realização PROAC Expresso. Apesar da importância de ter um profissional especializado à frente da gestão de um projeto cultural, é muito comum encontrar projetos que são geridos pelos próprios proponentes, que na maioria das vezes são os próprios artistas. E quando isso acontece, muitas vezes o artista se sobrecarrega, porque o que ele queria mesmo era fazer arte, era criar, ensaiar, apresentar, mas agora ele também precisa fazer planilhas, relatórios, pagamentos, organizar os comprovantes fiscais, enviar e-mails, ofícios de atualização, fazer cronograma, fazer contratos, organizar finanças, gerenciar as pessoas, ler manuais. E nesse fluxo caótico, muitas vezes, um dos pilares mais importantes para a gestão de um projeto fica em segundo plano, a gestão financeira. E o profissional vai gastando recursos sem fazer um planejamento detalhado e um acompanhamento minucioso dos gastos, que permita ter uma visão ampla do que foi planejado e do que foi efetivamente realizado. E quando está chegando no final do projeto, começa então a juntar todas as notas para fazer a planilha de prestação de contas. E é nessa hora que percebe que usou mais recursos do que o previsto em algumas rubricas, ou que houve economias em outras, mas que não pode mais ser remanejada, porque o projeto praticamente já acabou. Por isso, quando pensamos em gestão financeira, temos que ter em mente 3 pontos: planejamento, acompanhamento e organização. Para falarmos sobre planejamento financeiro, à esquerda temos uma planilha de orçamento simples, um modelo exigido por alguns editais no momento da proposição de um projeto. Mas é importante lembrar que, apesar de ser um modelo simples, quando vai propor um orçamento, você faz um planejamento. Você já pensa como pretende gastar cada recurso previsto. Por isso, uma vez que você foi contemplado por um edital, antes de iniciar um projeto, é importante elaborar um cronograma de desembolso detalhado, um planejamento, como no modelo à direita, que prevê exatamente ou aproximadamente o valor que você pretende gastar com cada rubrica, em cada mês do seu projeto. E assim, através desse planejamento e das planilhas de controle orçamentário, que vamos conhecer daqui a pouco, você poderá acompanhar se o seu projeto está cumprindo com o previsto, além de identificar e antecipar qualquer alteração necessária. Uma vez que já temos um planejamento financeiro, podemos começar a usar o recurso e organizar todas as despesas do projeto. E para fazer essa organização, eu criei uma planilha dinâmica e simples, que eu vou compartilhar com vocês, que permite fazer o controle de despesas, já no formato que é exigido na prestação de contas do PROAC e também por alguns outros editais públicos na área da cultura. Com essa planilha, você conseguirá organizar a prestação de contas e, ao mesmo tempo, ter uma visão global sobre todos os gastos do seu projeto. Então, agora vamos entender como preencher esse controle financeiro. A primeira coisa importante a ser lembrada é que todas as planilhas possuem fórmulas. Portanto, você somente pode preencher espaços que estejam na cor branca. Todos os campos coloridos dessas planilhas possuem fórmulas. E se você fizer qualquer alteração, ela pode desconfigurar. Vamos lá. Você pode observar que há 3 abas no arquivo: planejamento, orçamento detalhado e registro de despesas. Vamos para o primeiro passo, que é visualizar cada uma das planilhas. Começando por planejamento. Aqui temos uma planilha de modelo de planejamento, um cronograma de desembolso financeiro, conforme falamos anteriormente. Como pode observar, ela é quase toda branca, porque nessa planilha você tem mais autonomia para preencher,
pois ela é apenas um espelho para que você possa comparar o que planejou com o que realmente foi executado. É importante ressaltar que as informações dessa planilha não se comunicam com as demais. Portanto, seu preenchimento não interfere nas fórmulas das outras planilhas de orçamento detalhado e controle de despesas. Mas lembre-se de que ele também é muito importante, pois através do planejamento você fará uma projeção de como você pensa em empenhar cada recurso. Ele irá refletir o plano ideal da sua gestão financeira. E também é quase como um calendário que você deve consultar mês a mês antes de realizar seus pagamentos, para cumprir com os desembolsos previstos em cada período do seu projeto. Bom, compreendido isso, você já pode organizar o seu planejamento informando as rubricas do seu projeto e preenchendo mês a mês o valor que você tem por expectativa gastar em cada despesa. Feito isso, agora vamos conhecer as duas principais planilhas com as quais você vai trabalhar frequentemente durante toda a execução do seu projeto. Começando por orçamento detalhado. Observe que nessa planilha, poucos campos estão em branco e são abertos para a inclusão de dados. Então vamos começar incluindo as informações de referência do seu projeto. No cabeçalho, encontramos o nome do edital, o financiador, o nome do projeto, o nome do proponente. Mais ao lado, você pode incluir o valor e a conta bancária na qual entrou o seu recurso. Lembre-se que estes são importantes dados para se ter à mão, pois muitos editais fazem o repasse do recurso em parcelas e sempre temos que nos atentar para o recurso que temos em cada período ou etapa do projeto. Agora, vamos para a linha 5 do campo mês-ano. Aqui você pode preencher o mês e o ano ao qual corresponde cada mês do seu projeto. Por exemplo, se você recebeu o recurso em janeiro, este deve ser o mês 1 do seu projeto. Em seguida, vamos preencher as rubricas conforme o orçamento enviado para o edital do financiador. Aqui você pode copiar as informações da tabela anterior. Vá para a aba de planejamento e copie as rubricas. Inclua os itens de despesa e suas respectivas unidades, quantidades e valores unitários. Depois, colhe essas informações nas áreas brancas correspondentes na aba Orçamento Detalhado. Atenção! Aqui na planilha Orçamento Detalhado, você deve preencher somente os campos rubrica do projeto, que corresponde à descrição do item, a unidade, a quantidade dessa unidade e o valor unitário. Como você pode ver, ao preencher essas informações, você já terá os valores totais de cada rubrica. E ao final da linha, há uma projeção do valor utilizado e do saldo de cada rubrica. Esses campos são automaticamente preenchidos conforme você for alimentando a aba de registros de despesas. Outras duas informações que devem ser lembradas. Primeiro, é que a planilha está planejada para projetos de até 24 meses de execução. Porém, estão ocultas as 12 últimas colunas, que é para facilitar a visualização nesse vídeo. Mas para visualizá-las, basta clicar nas setas que aparecem no alto entre as colunas R e a coluna AE. A segunda informação é que essa planilha está programada para o máximo de 40 rubricas e você não pode incluir mais linhas nessa aba, ou toda a planilha será desconfigurada. Para projetos maiores, com mais rubricas, a planilha precisa ser adaptada por alguém que saiba fazer a configuração, ou toda a planilha será desconfigurada. Bom, preenchidas essas informações, então vamos para a principal planilha que você vai utilizar frequentemente e preencher até o final do projeto. O registro de despesas. O registro de despesas foi baseado no modelo de prestação de contas financeiras do PROAC
e seu formato corresponde à maioria dos demais editais públicos. O objetivo é que ao longo do projeto você preencha apenas essa planilha de controle de despesas e possa ao mesmo tempo organizar a prestação de contas e ter uma visão global sobre todo o recurso. Portanto, assim como exigido pelos editais nos documentos de prestação de contas, o registro de despesas deve conter todas as despesas realizadas e suas respectivas informações. Assim, no final do projeto, você já tem a prestação de contas pronta. Como você pode observar, essa planilha é toda branca e você tem autonomia para preencher. Porém, ela possui 3 campos fundamentais que devem ser preenchidos para que as informações possam ser transferidas para a aba de orçamento detalhado, que é a planilha que vai permitir ter uma visão global do seu projeto. Portanto, aqui em Registro de Despesas, você sempre deve preencher os campos sinalizados em azul, que são o código da despesa, o código do mês de execução e o valor. Esses 3 campos devem ser preenchidos corretamente, conforme a orientação que está no cabeçalho. No campo Código de Despesa, você vai indicar a numeração da rubrica que corresponde à despesa que você registrou. Portanto, ele deve ser exatamente igual ao número do código de despesa da rubrica, que consta na coluna A da aba Orçamento Detalhado. Observe que essas 2 planilhas, o Orçamento Detalhado e Controle de Despesas, estão interligadas, certo? Então, essas informações precisam ser correspondentes. Veja como no exemplo que temos na tela. O registro do serviço de despesa com a profissional Karina, função de gestão executiva, que nesse projeto de exemplo do vídeo, corresponde à rubrica de gestão executiva e administrativa cadastrada no código 1 da aba Orçamento Detalhado. Já no campo Código Mês de Execução, você vai preencher informando o mês do projeto ao qual corresponde esse pagamento. E atenção! Ele deve ser preenchido sempre em caixa alta, com letras maiúsculas e sem espaço ou acento, contendo sempre a palavra mês e na frente o número do mês de execução do projeto. Mas atenção, nesse campo não estamos falando do mês do ano, janeiro ou fevereiro, e sim o mês do projeto, mês 01, mês 02, 03 e assim por diante. É muito importante não errar nesse preenchimento, pois se em uma despesa você colocar mês 01 e em outra despesa você colocar mês e apenas o número 1, sem o 0 na frente, a planilha já vai apresentar erro, pois ela entende que são 2 códigos diferentes. Portanto, o preenchimento correto é colocar sempre 2 dígitos, mês 01, mês 02. E agora aqui no campo valor, você vai digitar apenas números, pois a coluna já está formatada. Faça um teste inicial e você vai perceber que ao preencher esses 3 campos de cada despesa, automaticamente a planilha faz uma somatória dos valores gastos com cada rubrica em cada mês do projeto e transfere essas informações da aba Controle de Despesas para a aba Orçamento Detalhado. E assim podemos ter uma visão global das finanças do projeto e verificar os valores gastos por rubrica em cada mês, o gasto total que temos em uma rubrica até o momento e quanto ainda temos de saldo até o final do projeto. Como exemplo, na tela, temos alguns registros no controle de despesas. Aqui temos o pagamento da profissional de gestão executiva, que corresponde ao código de despesa 1, realizado no mês 01 do projeto, no valor total de R$ 5.000. E as despesas de alimentação, que correspondem ao código 5 e realizadas no mês 01, nos valores respectivos de R$ 100 e R$ 50. Veja que no momento em que preenchi essas informações, os valores foram somados e transferidos para a aba Orçamento Detalhado. E como aparece na tela,
Agora que estamos na aba Orçamento Detalhado, temos aqui no mês 1 registrados os valores de R$ 5.000 em pagamento realizado para a gestão executiva e o valor de R$ 150 de alimentação, que corresponde à soma das duas despesas que registramos, uma de R$ 100 e outra de R$ 50. Como pode ver, o preenchimento é simples e daqui por diante, conforme for realizando pagamentos e compras, basta você inserir cada um deles na aba Controle de Despesas. E essas informações automaticamente já são direcionadas para o orçamento detalhado. Por ali você vai poder acompanhar o quanto está gastando com cada rubrica e o quanto ainda possui de saldo. Além disso, é sempre importante comparar o seu orçamento detalhado com o seu planejamento para verificar se ele está coerente e assim você pode antever possíveis sobras e remanejamentos no seu projeto. E é isso, basta seguir atualizando as informações e você terá um controle bem mais detalhado do recurso. O ideal é que você atualize a planilha de controle de despesas com frequência, diária ou quinzenal, e evite acumular os registros das notas. Não deixe essa tarefa para o final do seu projeto. E no caso de acontecer algum remanejamento entre as rubricas, basta atualizar as informações nos valores contidos nas linhas brancas da aba Orçamento Detalhado. É isso, pessoal. Sem mais delongas, eu espero que essa aula e essa planilha possam ajudar a organizar a gestão financeira de seus projetos. E vocês também podem baixar o arquivo dessa planilha modelo na descrição desse vídeo, onde você também encontra o meu contato. Fique à vontade para comentários e dúvidas. Até mais!